tu pensa em inglês ou tu pensa em português? Top. Essa é top, né? Essa é porque tem aquela... aí vamos entrar naquela pergunta que tu falou, a aula é só em inglês e tal, né? Cara, pensar em inglês. Você só vai pensar em inglês quando você não pensar mais. Como assim? Sim, essa é boa, né? Por exemplo, dirigir, né? Tu pensa em dirigir? Não, tu dirige. Mas por que tu não pensa em dirigir? É automático, porque, já fez infinitas vezes. Porque você já fez muitas vezes. Então o inglês é a mesma coisa. Existem alguns momentos onde que eu não preciso mais pensar. For example, now I can just change for English and it doesn't matter if I'm speaking English or Portuguese. It's just natural for me. And I can come back to Portuguese a hora que eu quiser. Ok? Eu puedo irme a espanhol também, se quieres. Então, assim, não muda. Porque é tudo um vocabulário que é uma coisa que eu já faço o dia inteiro. Isso eu não penso. Entendeu? Eu não estou pensando em inglês. Agora, vamos falar sobre inglês de instrumental de medicina, por exemplo. Cara, eu não tenho muito vocabulário disso. Entendeu? Eu tenho um vocabulário curto disso em português. Entendeu? Aí eu tenho que... Mas eu digo assim, ó, tipo, agora, porque a gente tem uma voz na consciência, assim, vamos dizer, a tua voz na consciência, ela é em português ou ela é um mix-it-up ali? É o que eu disse, depende. Depende do... né? E aqui eu tô falando de inglês com vocês, em português, né? Tranquilo, né? Eu vou elaborando minhas frases e tudo mais, só que é uma coisa muito natural, né? Se eu tiver que pensar... né? Aí, para falar numa palestra onde que é uma coisa que eu não domino tanto, eu vou ter que pensar mais. Então, eu estou pensando em português. Se eu for fazer isso em inglês, eu tenho que automaticamente ir buscando essas palavras em português. Porque qual que é o processo de entendimento, né? Como que a gente recebe e dá informação, né? Aqui a gente está conversando sobre isso. Vamos imaginar numa palestra, né? O palestrante está lá em cima e ele está falando de um assunto que vocês já conhecem. Né? Vamos falar de marketing digital, né? E é básico lá, vamos falar que a gente já estudou um monte sobre isso e o cara está falando as primeiras coisas lá. Qual que é a tua posição numa cadeira que você está assistindo? É mais relaxada, né? Um ar mais de calma, né? Porque você está dominando o assunto e você está, né? Ele fala alguma coisa, tu dá aquela acenada, porque você está concordando com ele, certo? Cotejando. Você não está concordando com ele. Você está concordando com você. Que só antecipou o que ele ia falar. Quando ele falou, você disse sim. Tipo, repassando assim. Tipo, deixa eu tentar adivinhar o que ele vai falar. Você está sempre antecipando. E quando você está antecipando e você acerta, você relaxa. Entendeu? Agora, ele está ali falando, você está aqui. Daqui a pouco ele solta uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo... marketing digital não precisa de internet. Qual que é, né? A nossa reação. Opa, algo mudou. Por quê? Porque é totalmente diferente do que você está pensando. E você não antecipou isso. Se você não antecipou isso, você tem que prestar atenção. Então vem algo diferente. Tá? Para o inglês é a mesma coisa. Dependendo do teu arsenal, dependendo da tua quantidade de palavras, sabe? Você está aqui. E a pessoa está falando. Se ela começa a falar alguma coisa que você não consegue antecipar, você precisa prestar mais atenção. Tá entendendo? Então é sempre assim. O que acontece na hora de a gente conseguir traduzir algo ou conseguir entender algo é o quanto nós estamos preparados para antecipar o que a pessoa está falando. Tá? Então, só que quando a gente não entende muito bem, a gente tem que receber, processa, devolve. Recebe, processa. Então nós estamos sempre atrasados. Por isso que quando acontece a gente assistir um filme, talvez, a gente tem que prestar muita atenção, porque se a gente perde uma tradução e a gente vai até lá, não acha, começa a desmoronar tudo, né? Por quê? Porque daí o que acontece é que a gente não consegue mais ir buscar, trazer, daí tu tem que fazer um corte, e o que tu faz? Vai lá de novo, daí vai buscar. Mas o lance é, tipo assim, tu compreender em inglês, tu não ficar traduzindo, tipo assim, tu fala cup, eu não tenho que pensar, tipo, cup. Cup é copo. Isso. Então, copo é o copo. É melhor, tipo, que o cara fale cup, eu já sei o que é cup e... mas novamente, isso vai depender do quanto você já tem, entendeu? Então, qual que é a situação? A situação é, quanto mais você treina, mais fácil vai ser disso, entendeu? Então, por exemplo, se eu falar aqui pra vocês, aposto que todo mundo vai entender automaticamente. What's your name? Ninguém parou pra pensar qual é o seu nome. Não, isso já é algo que nós estamos
totalmente familiarizados. Por quê? Porque desde a quinta série, com a Teacher Shirley lá, a gente aprendeu What's Your Name? Entendeu? Então não é porque o What's Your Name é mais fácil. É porque a gente já viu mais vezes. Então qual que é o segredo? Ver dezenas de milhares de vezes. E como que a gente vê dezenas de milhares de vezes tudo? A gente não vê. A gente vê especificidade. Ou seja, por isso que o nome do meu curso é Inglês e 20 Textos. Nesses 20 textos eu trago palavras e frases específicas que você mais usa no teu dia a dia. E a gente vê, rever, vê, rever, vê, rever, vê, rever a mesma coisa várias vezes. Aí a pessoa fala assim, porra, ficar revendo o tempo todo, isso é chato. É, por isso que eu tenho coaching. Pra quê? Pra tirar esse bloqueio que você acha que é chato. Fazer supino toda semana é chato. Então, fazer leg press toda semana é chato. Correr toda semana é chato. Tomar banho todo dia é chato. Tomar banho todo dia é chato. Só que você tem que ver vantagem nisso. Entendeu? Então, aí que vem a parte que eu disse que é emocional. Então, se eu falar pra vocês aqui, ó... Né, vou passar aqui. Fermento. Pá, vamos lá. Esse texto aqui, ó, até semana que vem vocês têm 50 vezes. Viu a reação? Maurício, porra, 50 vezes. Isso é emocional. Isso não é lógico. Porque o teu lógico vai dizer, não, se eu ver, provavelmente eu realmente vou aprender. Okay. Tá entendendo? Aí vem o quê? Aí vem bloqueio. Porra, 50 vezes, cara, tu tá maluco? A pessoa nem fez uma ainda. Ela já tá botando um monte de carga emocional, de que isso é chato, de que isso é ruim, de que isso não vai não sei o que, tal. Né? E aí, o que eu faço? Eu trago todo esse processo de ajudar a pessoa a romper isso, fazer as 50 vezes, né? E ter resultado. Porque se eu te passar um texto de aeroporto com 300 palavras, por exemplo, vocês acham que depois que vocês dominarem esse texto de 300 palavras, vocês têm a capacidade de ir no aeroporto e falar inglês? Sim ou não? Acho que não, tem. Tem? Tem, porra. Tu faz o que tu quiser em qualquer aeroporto. Depois de ter visto quantas vezes? Isso. Ah, tá. Ah, tá, isso. Não, depois tu dominar o texto. Tá. Ah, não, aí total, né? Entendeu? Depois que dominou, já era. Gostou do corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aí.